Ana Ribeiro, Beatriz Quadros, Bruno Bartolomeu, Daniel, sim, Gabriel Laurenti, Luan Domingues. Mestre, muito obrigado pela compreensão. Tá. Obrigado, pessoal, pela colaboração. Lucas Gozo, Luiz Oliveira, Michael Fastroni, Maria Janotti. Tô indo rápido. Mariana Valim, Nicolas Costa e Vinícius Fernandes. Eu pulei algum de vocês. Eu preciso saber quem você é. Você é o? Não entendi, desculpa. Lucas Pereira. Lucas Gozo. Seu sobrenome, tá? Você... Bruno Bartolomeu. É que eu só uso o primeiro nome e o último nome, entenderam? Pareceu estranho? Tá bom. Tem alguém do terceiro B que eu não chamei, por favor? Tá, beleza. Então, ó. A aula de hoje é híbrida. Isso tem isso aqui. Esse aqui também, tá bom. Tem esses dois. Mas vamos fazer uma espécie de assembleia grega hoje. Então, o que a gente vai fazer é que eu vou apresentar algumas personagens femininas da Grécia Antiga, algumas das suas histórias, e vocês vão exercitar a empatia hoje, tá? Na aula de etiquetas e competências de empatia. E nós vamos fazer uma espécie de julgamento moral dessas mulheres, tá? Vai ser isso que vai ser a atividade de hoje. Uma coisa interessante é que essa iniciação científica que a gente está fazendo, ela estava na Feira de Ciências do ano passado. Tá? Então, vamos começar a Feira de Ciências deste ano. Infelizmente, eu não posso levá-los por causa da idade de vocês. Mas esse curso, ele foi premiado, a gente foi finalista lá na Feira de Ciências. Tá? Esse é o nome do curso, que a nossa disciplina eletiva, tá? É uma história da filosofia viva na escola. A intenção é que vocês, não eu,
sejam os protagonistas dessa aula. Tá? Eu vou tentar facilitar as coisas para vocês. A aula de hoje é a aula 11 e 12, chamada Personagens femininos. Primeiro, nós conheceríamos Sartre e Diotima. O primeiro tema que nós vamos tratar é a sexualidade. Depois, então, nós vamos discutir a partir de duas perguntas que eu vou colocar no momento, certo? Segunda parte da aula, nós vamos conhecer Lisístrata e Valentina. O que vamos discutir? Volta. E volta. E depois vamos discutir mais duas perguntas. Então, entenderam como é que vai ser a aula? Eu vou apresentar essas personagens, depois a gente discute o que elas fizeram na história, tá? Depois eu apresento mais duas personagens e a gente discute. Pode ser? Então, com a voz do Malos, a aula é de vocês. Tá, então, ouçam. Começando, então, com a Aspásia. A Aspásia, ela era uma professora de retórica estrangeira lá na Grécia Antiga. E ela era a esposa do governador Péricles, um homem muito influente e famoso. E para o qual ela também escrevia. Então, vejam, nós tínhamos esse governador de Atenas, que era o Péricles, que lia os textos da sua mulher para se apresentar, entendem? Então, por trás dele tinha a Aspásia. Ela produzia discursos, especialmente o discurso do tipo do elogio dos mortos, daquelas pessoas importantes que tiveram méritos e fazia homenagens à sua vida. A Aspásia, ela era odiada por Sócrates, porque ela via na sofística uma maneira de levar as pessoas pelo diálogo e de ofuscar e confundir sobre a verdade, porque tratava a verdade como uma simples roupagem do pensamento. Então, ela era uma mulher que sabia falar muito bem e era acusada por causa da sua retórica. Ela ficou famosa por supostamente ter criado uma escola de filosofia somente para mulheres. E mulheres, não as mulheres pobres, as mulheres que eram bem-nascidas. E ela ensinou o método que hoje nós discutimos se era da Aspásia ou se era mesmo de Sócrates, que é o método da maiêutica. Que é esse diálogo entre as pessoas para tentar chegar a uma conclusão juntos, tá?
É mais ou menos isso que nós vamos fazer na assembleia de hoje, tá? Então, essa é a Aspásia. Para falar sobre a sexualidade, nós falaremos da poetisa Safo. Safo, ela é uma poetisa grega lírica, que ela é amplamente conhecida pelos seus poemas acompanhadas do som da lira. Então, ela pedia inspiração aos deuses, Safo, para que lhe trouxessem as palavras corretas e que ela pudesse cantar essa poesia, que era acompanhada de música, tá? Então, na Grécia Antiga, eles faziam sua cultura dessa maneira. Os poemas dessa época, eles eram marcados por uma tradição oral. Eles não eram escritos, eles eram todos feitos de memória, o que é uma habilidade intelectual muito admirável. E esse é o motivo pelo qual muitos dos seus documentos se perderam ao longo do tempo. Quer dizer, eles não eram considerados importantes. A Safo observava a natureza e nos seus poemas ela pensava sobre temas como a morte, a vida, as transformações materiais, o próprio pensamento. Ela era uma filósofa. E o mais importante são seus discursos sobre o amor, que eu vou ler esses poemas a seguir. Então, pensem como é que vocês veem o amor hoje, para a discussão que vai seguir a minha apresentação desse poema, e tentem comparar com a visão de amor que está nesse poema. Vocês vão ver que tem um abismo entre os dois. Vai ser bem fácil. Vai ser bem fácil de vocês falarem sobre o amor, tá? Seguindo essa comparação, tá? Hoje e o jeito que eu vou falar agora. O poema se chama A Uma Mulher Amada. Ditosa que ao teu lado só por ti suspiro. Quem goza o prazer de te escutar, quem vê, às vezes, o teu sorriso. Nem os deuses felizes o podem igualar. Sinto um fogo sutil correr de veia em veia por minha carne, ó suave bem-querida. E no transporte doce que a minha alma enleia, eu sinto asperamente a voz emudecida. Uma nuvem confusa me enevoa o olhar. Não ouço mais. Eu caio num langor supremo. E pálida, e perdida, e febril, e sem ar, um frêmito me abala. Eu quase morro, tremo. Então, o que esse poema está falando? Que é um cara que está morrendo de amores por uma mulher. E ele diz o que é que essa mulher causa nele. Como é que os flertes entre os adolescentes costumam acontecer? Me contem. É esse cara que está quase babando nessa mulher? Que está tremendo de tanto amor que ele está sentindo? Microfone aberto. Câmbio. Vou fazer uma suposição, vocês me digam se eu estou correto, então, tá? Eu imagino que os caras, eles procuram exaltar os seus traços físicos, por exemplo, tá ali com uma regatinha e chega e fala assim: nossa, você é mó bonita, vamos sair? Tá certo ou tá errado? Eu tô muito velho. Bom, parece que sim. Então vejam, perto desse cara que tá com o sangue fervendo, que ele parou de ouvir, ele ficou assim, de tanto prazer que ele tá sentindo só de olhar para a mulher que ele ama, ele ficou assim, parecendo uma ameba, sem o que fazer.
de tanto prazer que está acontecendo aqui no sangue dele. Ele não consegue mais ouvir mais nada, consegue olhar para mais nada, só para aquela pessoa que ele está vendo. Veja, qual é a visão de amor que nós temos aqui? Uma visão de amor romântica, idealizada. Isso está vivo ainda? Tá morrendo. Morrendo. Tá morrendo, porque o cara que fala assim, parece que foi treinado, né? Parece coisa de teatro. Nossa, como você é bonita, vamos sair? E não repete para todas as outras meninas? Esse cara faz isso, não é? Então vejam, tem uma coisa que está cheia de emoção e outra coisa que é só uma repetição fria, vazia. Essa é uma diferença que existe no amor. E a Safo mostra pra gente. Tá? Mais um poema, tá? Para ver se vocês esquentam o gogó de vocês. Se chama A Amada. Ventura que iguala aos deuses, em meu conceito desfruta. Quem, junto de ti, sentada, as doces falas te escuta. Goza do teu mago sorrir. Quanto imagino em tal gosto, em minha alma um labirinto. Expira minha voz nos lábios. Eu fico sem saber o que falar. Nas veias, um fogo sinto. Sinto os ouvidos unir. Gelado, suor me inunda. O corpo me arrepia. Foge minhas cores do rosto. Como ao vir da quadra fria, entra a folha a desmaiar. Respiro a custo, e já cuido que se esvai a doce vida. Arrisquemo-nos a tudo. Contra uma angústia insofrida, tudo se deve tentar. Então, esse poema está trazendo a imagem desse rapaz que está ficando tão pálido, mas com tanta emoção, por causa que ele está vendo uma pessoa amada. E existe uma noção de amor incondicional também aqui. É uma fidelidade extrema que esse rapaz está exprimindo moralmente, essa mulher. Ele não consegue mais ouvir também. Parece que ele está dentro de um labirinto. E o labirinto é ficar do lado da mulher que ele quer. Quando ele está assim, ele fica meio que perdido. Como é que hoje os rapazes se comportam? Esse amor, ele é incondicional? Nós vivemos num mundo fugaz, então, que a coisa acontece só aqui agora, pronto, tchau. É isso? Depende bastante das pessoas. Não é todo caso, mas Em qual caso esse amor ele é incondicional? Em qual caso ele é mais assim, de qualquer jeito? eu acho que a gente vai conseguir criando, né? Com certeza. E o amor, o que não é um amor profissional? É só um bateu e foi. Não pode, não. Legal. Alguém mais? O que mais? Alguma mais contribuição? Tá, então vejam. O que essas duas personagens nos trazem? A Aspásia e a Safo. Que a nossa sexualidade, o nosso modo de estar no mundo, ele é um pouco diferente do que era antigamente. Nós não somos assim tão idealistas com os nossos valores.
E nós precisamos de uma convivência, nossos sentimentos vão sendo criados com o tempo. Foi o que seu nome? Foi o que o Alexandre trouxe para a gente. Tá? Então, precisa acontecer um processo de convivência que esses laços vão sendo desenvolvidos, vão sendo nutridos. Certo? Então, as primeiras lições sobre o amor. Certo? Essas personagens femininas estão fazendo o que com o amor? Idealizando demais, concordam? Que na prática as coisas não são bem assim? Vejo cabeças concordando, legal. Então posso prosseguir. Vamos falar então da Diotima, tá? A Diotima foi a única mulher que Sócrates deu uma atenção lá no seu livro O Banquete, tá? O Banquete escrito por Platão. A Diotima, ela era uma sacerdotisa que se voltava para o deus Zeus, lá da Grécia Antiga, que era o deus do céu. E ela era muito influente na filosofia do Sócrates. Então, tudo que Sócrates aprendeu sobre o amor, e o amor de Sócrates, ele é um amor idealizado, como nós falamos anteriormente, foi aprendido pela Diotima, que era uma sacerdotisa. Então, o amor era o que vocês estão trazendo para cá, para a aula. É uma coisa que você precisa necessariamente aprender. Para ser uma coisa genuína, não uma mera repetição para uma tentativa que provavelmente vai ser frustrada, porque nós não somos assim tão trouxas. E o amor, ele era o seguinte: ele era a solução para o conflito originário das diferenças entre os homens e mulheres. Então, como é que os gregos antigos entendiam os homens e mulheres? Antes da gente vir para a Terra, nós éramos seres divinos que estávamos em comunhão com os deuses, que tínhamos no nosso corpo tanto os órgãos masculinos quanto os órgãos femininos. Nós éramos todos hermafroditas. Lembrando que isso é só um mito e que não existe hermafroditismo humano verdadeiro na biologia hoje, tá? Mas a gente entendia assim. Então, o que eles entendiam como o homem e a mulher? Qual era a sua concepção? O homem e a mulher se completam. Eles foram feitos um para o outro, para ter um encaixe perfeito, e os seus papéis são complementares, tá? Por isso, todo homem precisa ter uma mulher. Mas vejam, isso é um mito, de certa forma, preconceituoso. Vocês concordam que o sonho de toda mulher é ter um cara na cama para dormir esquentando junto? Quem concorda? Levanta a mão. Amém. Graças a Deus, vocês vão ser salvos do machismo e da babaquice. Porque tem algumas pessoas, desculpa, eles são babacas. Pessoas que acreditam que o sonho da mulher é ter um homem para esquentar na cama, tá humilhando a mulher, porque ela é um ser humano que tem uma perspectiva de vida que vai muito além disso, tá? Vocês têm perspectivas de estudo, de trabalho, de respeito durante toda a vida de vocês. Então, vejam. O que a Diotima nos ensina? Que é errado pensar que o papel do homem é complementar ao da mulher, por exemplo. Preconceito que nós temos hoje também. A mulher deve ficar em casa, cuidar do lar, e o homem deve sair e trabalhar fora. Não. Isso é lá do século, não é nem do século XVIII, que é quando nossas cidades aqui da região surgiram. É lá do século VI a.C. Então, vejam, quanto atraso essas pessoas estão reproduzindo ainda hoje. Eu ouvi isso hoje, tá? Isso é real. Então, vejam, além do nosso corpo, nós temos uma alma. É isso que a Diotima acreditava.
E o nosso corpo e a nossa alma, elas têm uma tendência universal de se dirigir-se para o belo, não para o seu sexo oposto, para o belo, que é um ideal seguinte, ser feliz, fazer as coisas bem feitas, ter uma realização como ser humano, tá? Tanto com o nosso corpo, por isso nós precisamos nos cuidar, quanto com a nossa alma, por isso nós precisamos nos instruir, tá? Essa é a lição que Diotima nos traz. Alguém quer fazer um comentário? Por favor. Os textos que você leu da Safo foram eu esperando. Sim. Existe alguma possibilidade de ela ter sido, tipo, lésbica? E, tipo, dela ter escrito isso pra outra mulher? Sim, sim. Ela escreve assumindo um eu lírico masculino, porque o lesbianismo era tido como uma aberração na Grécia Antiga. Lembram-se que nós estávamos no início da civilização e a ideia era sobreviver, propagar. Por isso a gente reprimia a gente humanos, né? O lesbianismo. Mas sim, Safo, ela é da ilha de Lesbos. E é justamente porque na biografia dela ela é uma lésbica, ela tinha relações com outras mulheres, de paixão, de amizade, que essa ilha se chama Lesbos. Muito legal. Qual é o seu nome? A Daniele trouxe pra gente, tá? Então vejam, nós já estamos falando de expressões de sexualidade, de visões de amor que eram alvos de repressão. A repressão, ela tem uma origem, que é patriarcalismo. Então, a sociedade grega era extremamente patriarcalista em relação à sexualidade, em relação ao amor. Que são essas coisas que eu citei para vocês. Sonho da mulher, as funções sociais, isso é patriarcalista. Então, agora, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam que é o amor para Safo e para Diotima. Resumam o amor, definam para mim. Vocês que são os orientandos da pesquisa científica. Câmbio. O que é o amor? Bruno. O que é o amor? É uma coisa indeterminada. Tá. A Mariana, por favor. Mariana Valim. Sim. Você pode nos dizer, para o nosso grupo de pesquisa, o que é o amor? Eu acho que é um sentimento. Sim. Sentimento que está na nossa alma. Legal. Quem mais pode contribuir? Um sentimento que está na alma, às vezes é uma coisa determinada. Sim, quem mais? Uma escolha também. Uma escolha? Sim. Legal. Qual é o critério dessa escolha do nosso amor? É uma obrigação a gente amar alguém? Não. Por que a gente escolhe amar alguém? Porque a pessoa nos faz bem, né? O benefício. Certo, essa pessoa me faz bem, então eu a amo. Oi? Essa pessoa me faz bem, por isso eu a amo. Faz sentido?
Legal. E se essa pessoa causar algum mal para mim, se ela for violenta, como fica o meu amor em relação a ela? Vai, vai acabando, vai se desfazendo. Vejam, vamos treinar então a empatia. Imaginem-se que você tem um cônjuge, tá? De acordo com a sua própria sexualidade. E esse cônjuge, no momento em que ele estava com seus nervos à flor da pele, ele agrediu você. Ele fez o seguinte, ele te empurrou e você caiu no chão. Como você se sentiria? Traição. O que mais? Repulsa. Legal. Preso. Desprezo, repulsa, traição. Sim. Isso mostra que vocês estão orientados pela preservação da vida e pelo respeito, certo? Então, são sentimentos que vocês sentiriam caso acontecessem essa violência. Legal. Tá sendo legal, dá para construir bastante coisa com isso. Certo. Muito bem. Muito legal. Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Vamos falar agora sobre a Lisístrata e a Valentina, no item 2. Então vejam, a Lisístrata e a Valentina, elas não são poetisas ou sacerdotisas ou pensadoras como eram as Fásias, Safo e Diotimo. Elas eram personagens da comédia, que era o teatro grego. Tá? Então elas estavam escritas em peças de teatro agora. Nós estamos mudando a nossa fonte bibliográfica, tá? Aqui da nossa pesquisa. Então, na comédia grega, havia um jogo teatral em que algumas figuras eram representadas como superiores e outras eram inferiores. Só que só haviam homens encenando, tá? Os homens se vestiam de mulheres para encenar o papel feminino. Na comédia, eram representadas pessoas comuns da cidade. São os homens e mulheres que a gente vive hoje em dia, nossos pais, nossos tios, pessoas comuns, normais. É uma coisa que é diferente das tragédias, tá? Que nas tragédias, aí sim, só tinham heróis e pessoas de fina-equipe, vamos dizer assim. Então, são pessoas comuns, como a gente. São caracterizadas por uma reviravolta inesperada, que é o elemento cômico, e pelo estereótipo social. Então, por que eu trouxe essas comédias para a gente estudar os estereótipos masculinos e femininos? Porque eles usam essas coisas que nós temos no senso comum mesmo, tá? Tudo que nós pensamos diretamente quando pensamos em masculinidade e feminilidade. Que são esses preconceitos que eu citei, de que, via de regra, o homem é a pessoa que produz, que trabalha, e a mulher é a pessoa que cuida e que fica no lar. Tá? É dentro desse estereótipo que nós estamos na nossa investigação. Tá? Orientando-os, a Lisístrata, ela é protagonista da história que conta como uma greve sexual das mulheres acabou com a guerra na Grécia Antiga. Tá? Então, vejam, uma estratégia de ação, a primeira estratégia feminista de ação que aconteceu na história do mundo. Foi uma greve de sexo.
Essas mulheres entraram no tesouro da cidade e pegaram todos os recursos para que os homens não pudessem usar para ir para a guerra. E quando aconteceu um festival cultural, uma festa lá na cidade, que se chamava o Festival dos Tesmoforiantes. Tesmoforiante é a deusa da fertilidade e da juventude. Então vejam, as mulheres frequentavam esse festival porque elas eram vistas como as responsáveis por serem férteis, por gerirem os meninos e as meninas gregos que nasceriam, e por também precisarem ter uma juventude, serem jovens, tá? E essa reunião, ela durou 3 dias, mais ou menos o que é a Feira de Ciências. E só haviam mulheres. E essas mulheres criaram esse plano, nessa festa, para peitar os homens e a sua supremacia imperialista. Então, o que elas fizeram? Invadiram o tesouro, pegaram todos os recursos, falaram, vocês não vão para a guerra. Então, os homens foram obrigados a ficar na cidade. E tudo isso eles não descobriram, tá? Porque os homens são um pouco lerdos, eu imagino. No caso dessa história, eles são, tá? Só que vejam o que aconteceu. Um homem se infiltrou nesse festival, disfarçado de mulher. Então, ele raspou todos os pelos do peito, da perna, do braço, do rosto, e colocou uma roupa, um vestido de mulher. Foi lá foi travestido, tá? Então ele se travestiu e começou a tentar defender os homens, falando que os homens eram, via de regra, superiores às mulheres e que eles eram mais necessários na cidade do que as mulheres. Enfim, vejam, as mulheres, para conseguir aquilo que elas precisavam, que era uma ajuda desses homens, que eles contribuíssem na própria cidade e não ficassem se degladiando dentro de uma guerra, elas precisaram impedir esses homens com os recursos financeiros e também com a greve de sexo. Porque qual é a lição que nós aprendemos com essa história da Lisístrata? Nós temos aqui um estereótipo de um homem que geralmente é preguiçoso. Ele larga tudo nas costas da sua mulher. Esse homem, ele tem tanta coragem para lutar, mas nenhuma coragem para ajudar. É essa lição que a Lisístrata nos traz. De que o militarismo, a guerra, a violência, não deveria ser uma prioridade numa civilização, e sim a cooperação entre todas as pessoas, que é o que o feminismo procura trazer para a nossa sociedade. Tá? Alguém tem algum comentário a fazer a respeito dessas informações que eu trouxe, por favor? Vocês concordam que as mulheres devem permanecer no lar e ficarem caladas em relação a isso? Não? Vejam, vocês que já estudaram história da humanidade, o que seria melhor? Nós criarmos uma comunidade em que nós plantamos aqui, nós cuidamos dos alimentos, em grupos, pessoas ficam responsáveis por isso. Outras pessoas ficam responsáveis por lavar as roupas, por dar um tratamento para elas. Outras ficam responsáveis por exemplo, limpar o ambiente que nós estamos, tá? E todas as pessoas contribuem um pouquinho com cada tarefa. O que é mais produtivo? A gente viver tentando uma autossuficiência ou a gente viver
tentando conquistar outros lugares para além do nosso, que foram um exemplo das guerras. Professor, mas se tiver autossuficiência e outra nação em pegar outras coisas, Então temos que ter uma função também na nossa civilização hipotética ultrafeminista, que é responsável pela defesa da cidade. Sim. Então veja, nós temos de um lado uma estratégia de vida em que nós cuidamos daquilo que é nosso e somente, sem invadir o que é do outro, que é a estratégia feminista. A outra estratégia é tirar os nossos olhos do lugar em que nós estamos vivendo, ficarmos um pouco cegos para as necessidades do nosso próprio ambiente, para tentar conquistar mais terras, e mais terras, e mais terras. Bruno, o que você escolheria? Autossuficiência ou imperialismo? Lucas. Lucas, o que você escolheria? Também é um homem moderno. Legal. Michael? Mariana? Você escolheria o quê? O imperialismo ou a autossuficiência? Autossuficiência. Então, estamos todos numa postura feminista, certo? Precisamos olhar para cá e não para os outros lugares. Vamos cuidar do nosso próprio ambiente. Legal. Bom, então, vamos para a última personagem, que é a Valentina, tá? A Valentina, ela é a personagem da peça Uma Assembleia de Mulheres, que conta a história de quando um grupo de mulheres se disfarçaram com as roupas dos seus maridos e colocaram barbas postiças, para que elas pudessem ir à Assembleia Legislativa e discutir para que o dinheiro da cidade ia ser usado. Então, vejam, as mulheres elas não eram permitidas entrar na Assembleia para discutir as questões da cidade, elas eram proibidas. Só iam homens que tinham alguma riqueza e que tinham mais de 21 anos de idade. Tá? Então, essa foi uma segunda estratégia feminista da história para que as mulheres pudessem ser ouvidas e ser representadas como uma parte da população que elas são. Então, elas tomaram o lugar dos homens, que ficaram em casa sem as suas roupas, e decidiram instaurar uma comunidade de todos, que é o que eu estava falando da autossuficiência. Quer dizer, um comunismo, em que existe uma distribuição igualitária de todas as propriedades e das funções civis entre os homens e mulheres, sejam eles ricos e pobres, sejam eles ministros ou trabalhadores, sejam eles responsáveis pela defesa da cidade ou sejam eles agricultores. O cuidado da educação com as crianças também seriam dividido entre todas as pessoas, não somente para as mulheres. E as casas também seriam comunitárias. Todo mundo viveria, geralmente na nossa, não agora na pandemia. A nossa cultura aqui no interior, a gente vive mais ou menos assim, né? Tem gente que vive na casa do vizinho, fica lá e conversa e são amigos. Pelo menos na minha infância era assim. A gente tinha uma pequena comunidade ali dentro da rua que a gente morava.
E a gente tentava ajudar um ou outro. Ah, você está precisando de alguma coisa? Fala comigo, talvez eu possa fazer nesse sentido, entende? Que é um sentido de solidariedade que é próximo com isso, que é o ideal do feminismo, que o feminismo tem para a nossa sociedade. Aí elas fizeram o seguinte: a única exceção que as mulheres fizeram foram para as pessoas que são feias e as pessoas que são velhas, porque elas teriam prioridade sobre os mais jovens e os belos, o que causou muita confusão na legislação grega. Vocês concordam que as pessoas que são bonitas e que são jovens precisam de menos coisas do que as pessoas que são velhas e que são feias? As mulheres estavam certas ou erradas em distribuir tudo entre todos? Podem falar, terceiro ano. Essa é a história da Valentina. A Valentina fez com que o voto das mulheres fosse possível. E as mulheres entraram na Assembleia, disfarçadas de homens, e decidiram que tudo seria distribuído para todas as pessoas. Você concorda com isso? Com essa atitude? O que você pensa a respeito disso, Alexandre? Eu concordo. Mas assim, essa divisão, como você falou, né, dos jovens bonitos e dos Velhos e feios. velhos e feios, eu acho que essa divisão é mais um negócio de saúde, sabe? E a pessoa pode ser bonita, jovem, mas pode estar debilitada, isso não significa. Mas é algo. Legal. Então, você concorda com o sistema administrativo, mas o critério está errado. Não que esteja errado, né? Mas tem um critério mais adequado, que é o critério da saúde. Legal. Obrigado pela sua contribuição. Alguém mais, por favor? Concorda que todas as coisas deveriam ser distribuídas entre todas as pessoas? Douglas concorda. Pode nos dizer por quê? Bom, é algo lógico, né? Numa sociedade, né? Correto, né? Ao invés de ter essa diferença, né? O certo mesmo é dividir para todo mundo, né? É o mais correto de se fazer, né? Mas, no contexto aí, né? E, ao contrário do comunismo, né? O capitalismo aí, a diferença que acontecia, né? É que talvez os homens estavam interessados em outros negócios, né? Ao invés de dividir, né? Ter esse incentivo de dividir entre as pessoas, né? E a ter a felicidade que o Paulo precisa estar num mundo só. Então eu concordo que a sociedade o melhor é fazer algo mais lógico. Para lidar com isso. Acho que é um passo certo. Legal. Douglas disse que é mais lógico, é mais justo, é mais benéfico para todas as pessoas. Quem mais pode oferecer sua opinião orientando de pesquisa? Bom, então veja, qual é a lição que nós obtivemos agora? De que algumas ações são necessárias para que haja menos desigualdade social. Tem coisas que nós vivemos hoje em dia que são desiguais, que são injustas, e alguma coisa precisa ser feita. Alguém precisa agir para que isso mude, certo? Então, é esse que é o espírito do feminismo. Você vê que tem uma coisa errada, suja, feia, maldosa, e você identificar primeiro e depois denunciar, para que isso possa ser mudado para ficar justo, para ficar bom, para ficar belo.
para ser legal, tá? Bom, é, certo, então fizemos 2 socializações. E agora me digam, todas essas coisas que as mulheres passavam antigamente, elas não podiam votar, elas não tinham como decidir sobre o que o que aconteceria na cidade. Os recursos dos impostos não eram elas que diziam para onde que deveria ir. Elas não poderiam ir para a escola militar, por exemplo. Elas não poderiam ir para uma escola de filosofia, por exemplo. Vocês acham que isso acontece ainda hoje? As mulheres têm restrições? Quais são as restrições que as mulheres têm hoje? Vamos lá, meninas, contem restrições que as mulheres passam. Ninguém? Beleza, então eu vou citar um caso. Por exemplo, quando a minha tia está dirigindo, o que que o homem machista vai esperar que ela faça com o seu carro? Barbaridades. Então, ó, aquela ali não sabe dirigir não, hein? Machista. Eu acho que ele pensa assim, só que ela não está sendo proibida de dirigir, né? Não. Acho que restrição, hoje em dia, então a gente pode votar, pode se alistar eleitoralmente, a gente pode ocupar um cargo político. As mulheres estão, então, conquistando um espaço na sociedade. A Mariana trouxe pra gente. Legal. Quando dizem o seguinte, lugar de mulher é na cozinha, o que vocês pensam a respeito disso? Alguém pode fazer algum parecer? Babaca. Você está coberta de razão. O que mais? Certo, então, que Deus nos livre e guarde desses babacas, certo? Obrigado a todos por estarem aqui, vocês foram muito gentis, tanto do terceiro A e do terceiro B. Douglas, nosso grande pesquisador da Feira de Ciências, na semana passada. É isso, então nos vemos na próxima semana e mal feito, feito.